Oi, tudo bem? Eu sou a Estela Bianca Casaniga Leme de Moura. Eu fui uma das fundadoras da igreja, porque a Igreja Batista começou como se fosse segunda Igreja Batista, na Rua 8, Avenida 34. Uma igrejinha pequena, onde precisava de um pastor, e antes disso o Dr. Reinaldo começou lá a atender as pessoas, e 6 famílias foram junto com ele. Dentre essas famílias eu estava junto, eu com meus filhos e mais umas 5 ou 6 famílias que iniciamos a segunda Igreja Batista, que depois o Dr. Reinaldo começou, achou que era melhor vir para cá, para esse lado, começou a comprar terrenos, e até no começo era meio preocupante, porque esse rio que passa aqui, que está agora canalizado, era o rio Lava Pés. Então era um brejo, mas deu certo. Ele teve visão de comprar todo esse terreno e começamos aqui a ser a segunda, não mais a segunda Igreja Batista, mas a Igreja Batista do Calvário. E começamos então a fazer muitas programações. Eu dava aula para os juniores e com meus filhos, daí meus filhos cresceram, foram para intermediários, que eram as partes da Igreja Batista, as escolas. Depois intermediário foram para os adolescentes, com o Tagir de Castro, que ficou anos com os adolescentes, e eu também fiquei quase 20 anos tomando conta deles. E havia concursos na igreja para os adolescentes, e os principais que ganhavam, decoravam os versículos, faziam festas. Eles eram então 5 deles, os principais, que eram tidos como os mais pontos que ganhavam, eles iam para a Palavra da Vida, que era o acampamento, e eles lá ficavam uma semana com a turma do acampamento, que era a Palavra da Vida, em Atibaia. E aqui nós começamos a ter muitas atividades. A gente fazia festa do milho para os adolescentes. Nós fazíamos, aqui era tudo, a igreja realmente começou onde é o refeitório. O refeitório, e depois ali onde é a cozinha, era o berçário, como é tudo diferente, né? E daí nós começamos aqui, e o Dr. Reinaldo teve a visão de comprar ele, quando fosse a Lusa, comprar uma chácara para os adolescentes e as crianças se reunirem no sábado, para eles terem atividade junto com os irmãos, né? Então, e nós fizemos então muito tempo ali, todo sábado a gente ia nessa chácara fazer programações, jogavam bolas, futebol, foi uma beleza. E também nós participávamos muito de encontros, e eu sei que junto com os adolescentes e a mocidade, nós íamos para São Paulo. Muitas vezes, todos os anos, a gente fazia excursões para o Holiday on Ice, para o planetário, o zoológico. Era uma maravilha, eles se uniam muito. Até hoje, esse grupo de crianças, que eram crianças que cresceram com a igreja, esse grupo que cresceu com a igreja, esses jovens ainda, que são hoje chefes e pais de família, muitos avós, eles ainda se reúnem. Todo ano, no fim do ano, eles se reúnem para comemorar e relembrar o passado da igreja. E nós podemos dizer que aquela turminha foi especial, porque crescemos junto com a igreja. E não podemos deixar de falar do Dr. Reinaldo, que teve essa visão. Tantas pessoas que ele trazia, até o Russell Shedd trouxe aqui. Ele trazia vários americanos que vinham pregar aqui, trazia também os intérpretes. Foi muito bom, foi uma época muito boa que iniciamos. Fomos nós que realmente iniciamos, como diz Neemias, começamos a reunir e fizemos o começo a trazer, como Neemias, os muros de Jerusalém. Essas famílias começaram também essa igreja,
Que Deus abençoe vocês, que continuem. Nós começamos com a igreja e vocês agora terminam até o Senhor voltar. Que Deus abençoe todos vocês. O Nilson, meu marido que foi pastor também, mas não aqui, nós fomos pastor na periferia, pastor Antônio, fomos na periferia. Nós ficamos 5 anos em Ajapi e também em Corumbataí. A gente ia todas as semanas, sextas-feiras, a gente ia para fazer a programação da Igreja Batista lá nesses lugares. Foi uma bênção realmente, muitas conversões e tem casos maravilhosos de conversões e que a gente guarda na memória. Isso daria um livro de muitas páginas da Igreja Batista do Calvário. Até que depois chegou, a convite do pastor Reinaldo, chegou o pastor Nilson, um menino magrinho, muito dedicado, andava de bicicleta para fazer as visitas e nós então começamos a amar esse menino, que era um garoto que eu gostava demais e ele via que ele estava assim praticamente sozinho, né? Deixou toda a sua cidade em Santa Fé e veio para cá. Então, nesse garotinho que andava de bicicleta para fazer as visitas, nós começamos a amá-lo demais. E até as quintas-feiras, que ele fazia toda quinta-feira as reuniões, e a gente participava. E tinha a Sociedade de Senhoras, que também foi uma bênção. Eles faziam, a gente fazia a tarde dos pratos, para toda a arrecadação da igreja, para comprar os bancos, para comprar o órgão da igreja. Tudo isso a gente fazia as festividades. E os adolescentes entravam todos junto. Era tudo uma coisa só, as crianças, os adolescentes, a mocidade, as senhoras de idade, porque naquela época não era de idade, agora que eu sou, né? Porque depois de 56 anos é que começamos, mas foi assim mesmo. Que Deus abençoe a Igreja Batista do Calvário, porque nós demos o início e vocês vão ficar até o Senhor voltar, até o arrebatamento, e que nós possamos todos juntos, na Nova Jerusalém, comemorarmos esse grande sacrifício de Jesus que fez por nós, que nós possamos comemorar todos juntos cantando Jerusalém, Jerusalém, nós estamos aqui. Que Deus abençoe vocês.